Não é de hoje que o Nordeste brasileiro sofre com as estiagens. Já no século XVI, há os primeiros relatos de flagelos causados pela falta de chuva em algumas regiões interioranas do sertão nordestino. Os primeiros povos a serem vítimas das intempéries climáticas foram os índios, como observou e escreveu sobre o padre Fernão Cardim em sua passagem pelas províncias de Pernambuco e Bahia no ano de 1583. Nesse mesmo período, a seca causou a parada de muitos engenhos, a destruição de fazendas de cana-de-açúcar e mandioca. Sofrendo pela falta de água e alimentos, essas populações indígenas foram forçadas a saírem do sertão e irem para o litoral em busca de víveres. Vastas regiões nordestinas, entre as quais Pernambuco e Ceará, eram ocupadas por índios até metade do século XVII, quando começou, ainda que de forma lenta, a penetração dos primeiros colonizadores portugueses no interior do sertão. Parte dessa ocupação iniciou durante o domínio holandês, quando algumas famílias, fugindo das agressões do invasor, foram para o interior, sendo essa migração também intensificada por uma Carta Régia de 1701 que proibia a criação de gado a menos de 40 quilômetros do litoral da costa do Brasil. Com a entrada de colonizadores brancos nos sertões do Nordeste, a seca também passou a fazer parte mais frequente da documentação oficial dos governos. Durante o século XVII, ocorreram 4 episódios de seca. Nas regiões que foram marcadas com mais agressividade pelas estiagens estavam as capitanias da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Inerentes à grande seca que castigava tanto colonos quanto índios, vieram os conflitos de ambos os lados. Aos índios, faltando a caça que fazia parte de sua reserva alimentar, por conta das irregularidades climáticas, recorriam ao gado solto pelos campos. O gentil não tinha a concepção de propriedade privada, assim como os colonizadores. Logo, o gado que estava solto pelo campo era tido por eles como propriedade comum, podendo ser caçado e abatido. Devido a esse impasse, mais um problema se formava para agravar ainda mais o quadro das secas: as lutas entre os colonos e índios no final do século XVII e início do século XVIII. Já no século XVIII, uma grande seca foi registrada, trazendo crises de proporções gigantescas para o Nordeste. Em 1744, a província do Rio Grande do Norte e Pernambuco foram devastadas. No livro de Felipe Guerra e Teófilo Guerra, Secas contra a Seca, os autores escrevem um pouco do resultado causado pela estiagem. O gado foi liquidado, meninos que já andavam tornaram-se a engatinhar, moradores do rio Piranhas desmancharam suas redes de dormir para a pesca do peixe. Este de tão magro só tinha as escamas e a espinha, e sem outra mistura que não água e sal. 46 anos mais tarde, entre os anos de 1790 e 1793, mais uma vez a estiagem castigou uma parte da população nordestina. Foram quase 4 anos de penúria, as chuvas eram ralas, grande parte dos rios acabaram sumindo totalmente dos seus leitos, animais, desde os domésticos aos selvagens, todos morreram, e pelos caminhos eram encontrados centenas de cadáveres de famílias inteiras que perdiam suas vidas na tentativa de achar água e comida. Não foram apenas escritores brasileiros que fizeram registros das secas e aspectos geográficos do Nordeste, mas também historiadores e viajantes estrangeiros que estiveram presentes pelas capitanias da colônia em várias épocas distintas, como assinalou o viajante inglês James Henderson, que escreveu o livro History of Brazil, onde pontuou as seguintes informações sobre o Ceará. Segundo o autor, o solo era arenoso, árido e estéril, com alguma vegetação. Nas serras, o solo era mais fértil e coberto por densas florestas que dividiam o espaço com grandes plantações. Já o restante do país servia majoritariamente como pasto para o gado. Quanto ao clima, os invernos eram irregulares, com poucas chuvas, passando até alguns anos sem elas, cujo resultado eram muitas fatalidades. E aqui Henderson registra a seca de 1792, durante a qual vitimou tanto animais quanto pessoas. Outro viajante que também esteve no Brasil no século XIX foi o naturalista inglês George Gardner. Gardner passou pela região sul e mais tarde pela província de Pernambuco. Continuou viagem chegando a Aracati e de lá para o Crato. Gardner, entre seus estudos, deixou registros falando sobre a seca que havia ocorrido em 1825, destacando os estragos causados pelo período longo de estiagem. As viagens feitas pelos viajantes estrangeiros eram sempre durante os invernos, quando o sertão nordestino não era flagelado pelas secas, como aconteceu com o próprio Gardner, que teve que ficar mais do que o esperado em Crato antes de se dirigir para os sertões do Piauí, pois nessa época a região passava por uma estiagem. E as calamidades continuavam permeando o século XIX. Entre 1845 e 46, a seca não causou danos apenas às populações do interior, mas também nos centros urbanos, como aconteceu em Fortaleza. O comércio da capital se alimentava dos produtos vindos das fazendas do interior, como a carne bovina e demais animais usados para o transporte dentro do centro urbano. O resultado foi o fechamento de muitos desses comércios, que não conseguiram cumprir com seus compromissos e quebraram.
Nesses cenários desoladores de tantas perdas e sofrimento, existiam os que tiravam proveito, o que infelizmente é comum em toda a história. Para essas vítimas da fome e da miséria, subtraídos de si todos os valores inerentes ao ser humano, ficando apenas o instinto para tentar passar mais um dia vivo, qualquer coisa era usada como objeto de barganha. Prostituição, roubos e exploração das mais variadas maneiras. E assim foi marcado o período de seca que se estendeu entre os anos de 1877 até 1879, tido como a maior seca já registrada na história do Brasil. Os primeiros relatos de fomes e mortes começaram a aparecer. No Rio Grande do Norte, os retirantes fugiam para Mossoró e outros pontos do litoral, andarilhos, famintos e doentes em busca de ajuda. O governo geral procurou ajudar enviando recursos para as áreas afetadas pela calamidade. As vítimas da seca, ao tomarem conhecimento dos pontos para onde esses mantimentos eram enviados, se debandaram para lá, o que causou enormes aglomerações e, consequentemente, outro problema grave iria somar às desgraças. As doenças. A Nassarca e Beriberi foram uma das pestes que atacaram já debilitados retirantes. Em Mossoró, nos fins de dezembro, mais de 25 mil pessoas já morriam de fome ou alguma peste enquanto esperavam para receber 1 litro de farinha. Homens e mulheres reduzidos a trapos humanos. Rara era a pessoa que estava com o corpo todo vestido e sã. Muitos que outrora eram possuidores de terras e alguns recursos, agora não passavam de réis pedintes de porta em porta em busca de algum resto de alimento. Dia após dia, os menos afortunados iam caindo pelas ruas e calçadas, vencidos pela fome e a sede. Esses cadáveres eram coletados e levados para os cemitérios. Muitos eram atados em varas e levados pelos carregadores para serem jogados em valas comuns. A seca foi devastadora em todas as 4 províncias atingidas: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em todas essas regiões, metade da população foi reduzida à miséria total. Em Mossoró, entre 30 a 40 pessoas morriam diariamente. No Ceará, o quadro de terror se repetia como nas demais capitais nordestinas. Na Terra da Luz, doentes e pedintes abarrotavam as ruas pedindo esmolas. Em 1878, além da fome que já provocava enormes perdas, a varíola contagiou mais da metade dos refugiados na capital cearense. Em 10 de dezembro de 1878, morreram na capital em um único dia, vítimas da varíola, 1.012 indivíduos. Eram tantos mortos que os coveiros, já cansados, não puderam sepultá-los no mesmo dia, ficando à espera da cova quase 230 cadáveres. Por conta disso, a data ficou marcada de forma sinistra na cidade como o Dia dos 1000 Mortos. Os corpos que iam chegando ao cemitério eram empilhados. Os próprios retirantes que ainda tinham forças eram contratados para servirem como coveiros, muitos dos quais acabavam também tombando em decorrência da doença. Os cadáveres que não eram sepultados no mesmo dia acabavam virando alimento para cães e urubus que disputavam os restos mortais dos falecidos. Segundo Raimundo Girão, na cidade de Fortaleza, em um ano, sepultaram-se nos cemitérios de São João Batista e da Lagoa Funda mais de 56 mil pessoas, para uma população que na época era de 124 mil. Nem mesmo Dona Marieta Gabaglia de Albuquerque Barros, esposa do presidente da província cearense, escapou da varíola, vindo a óbito no dia 31 de dezembro de 1878. Pela cidade de Fortaleza, segundo registros de Rodolfo Teófilo, a magreza das pessoas era extrema. Não se via um rosto que não fosse uma caveira ou um corpo que não fosse um esqueleto. As mães faziam de conta que davam de mamar para seus filhos. Apenas fingiam, pois dos seus seios murchos não saía mais uma gota de leite. As mamas reduzidas a pelancas presas nas costelas com os mamilos atrofiados, assim mesmo eram sugadas pelas crianças em busca de matar um pouco de sua fome. Alinhada à fome, as pestes estavam matando quase 400 pessoas por dia na capital cearense. Os corpos ficavam expostos pelas ruas até serem levados para o cemitério. Aos que tinham redes eram levados nelas, os demais eram amarrados pés e mãos e uma vara comprida e assim levados até a sepultura. Para as famílias que eram mais abastadas, depois de terminados todos os itens de valores que tinham, gado e joias, era a vez dos escravos, que eram vendidos aos tais especuladores que percorriam os sertões. Sem ter muito poder de negócio e acossados pela seca e a fome, os escravos eram trocados por fardos de farinha. Comissões para socorros públicos foram criadas com o intuito de ajudar os retirantes do interior e os que chegavam às capitais. Os comissários, responsáveis pela distribuição, faziam um levantamento das famílias, sua situação e registravam seus dados para receber as tais ajudas. Porém, como já era de se esperar, muitos desses comissários usavam de seu poder para tirar proveito próprio e praticar abusos contra os retirantes. Os socorros que primeiramente eram enviados em dinheiro eram desviados e quase nunca chegavam até o seu destino final. Na corte, sem cerimônia, duvidavam se realmente o Nordeste estava passando por toda aquela hecatombe. Os deputados e senadores do parlamento do Império queriam negar a existência do flagelo e cortar as remessas de dinheiro e gêneros que iria reduzir um pouco a desgraça das vítimas da seca.
O imperador Dom Pedro II estava de viagem ao exterior quando ficou sabendo da dimensão da calamidade que assolava o Nordeste. Uma comissão criada pelo imperador foi enviada ao Nordeste a fim de estudar e encontrar uma saída que aliviasse o impacto da estiagem. Ao mesmo tempo, mais de 300 navios chegavam com alimentos para as vítimas famintas. Das análises feitas por essa comissão de estudos que foram enviada ao Nordeste, foi determinado por Dom Pedro a criação do que seria um dos primeiros açudes do Brasil, o Cedro, em Quixadá, mas o açude apenas foi concluído já no século XX, em 1906. No final de 1879, o quadro continuava o mesmo. A seca por 3 anos castigava sem trégua o nordestino, a fome, a peste e a desordem de alguns malfeitores transvestidos em comissários do governo. Pois agora não era apenas as secas que causavam danos ao povo e às plantações, mas também ataque de insetos e até serpentes venenosas, como podemos ver no livro de Rodolfo Teófilo, A Fome, onde relata que para aqueles que sobreviveram à seca, tanto homens quanto animais, tinham que tomar cuidado com o ataque das cascavéis. Como o próprio Teófilo traz em seu livro, a vida do sertanejo e o gado que escapavam da seca corriam o risco de acabar nos dentes do peçonhento animal. E no livro de Felipe Guerra e Teófilo Guerra, Secas contra Seca, é assinalado pelos autores que 3 gêneros de pestes apareceram. Eram eles: gafanhotos de asas, que devoravam as plantas e os frutos, as cobras cascavéis, também citadas por Teófilo, e os ratos. Estes últimos, como destacado no livro de Felipe e Teófilo, eram em números tão grandes que chegavam a apagar as pegadas do gado de um dia para o outro e acabaram por servir de alimento para as traíras. Segundo os autores, várias delas, ao serem pescadas, foram encontrados em seus ventres ratos quase inteiros. Em 1994, durante a realização de obras no bairro de Jacarecanga, em Fortaleza, ossada de pelo menos 15 corpos foram encontrados no meio da rua Adriano Martins. Em diferentes posições, as ossadas estavam entre 50 centímetros de profundidade a 1,5 metro. Entre algumas especulações, foi dita que os esqueletos poderiam ter sido de franceses mortos por portugueses em 1611, mas no final descobriu-se que se tratava mesmo de restos mortais das vítimas da Grande Seca que havia assolado a capital no século XIX. Aquele local, há mais de 140 anos atrás, tinha servido como cemitério para os defuntos vitimados pela seca e a varíola. As secas serviram de inspiração para vários autores no começo do século XX. Citamos como exemplo Retirantes, do pintor Cândido Portinari. O quadro, que foi pintado em 1944 na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A pintura faz uma síntese do que foi os horrores passados pelos retirantes da seca. Mulheres, homens e crianças na miséria total, doentes e quase sem forças. E na escrita tivemos nomes como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, entre outros, que retrataram a seca em suas obras. Foi também nos anos da Grande Seca que ocorreu a luta dos abolicionistas cearenses, tornando o Ceará a primeira província a extinguir a escravidão em seu solo no dia 25 de março de 1884. Mas aí já é assunto para um próximo vídeo.